Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Juliano Godoy e este é o Imigrantes. Hoje a gente está com uma história aqui que ela tem um ângulo diferente. A gente explora bastante empreendedorismo, gente que veio aqui abrir um próprio negócio, etc. Mas eu descobri que tem um mundo novo, uma oportunidade que para mim não fazia parte do meu dia a dia, mas eu descobri que tem muita gente que tem esse tipo de interesse, que é o interesse numa carreira militar, em poder servir aqui, trabalhar no Exército dos Estados Unidos, trabalhar nas Forças Armadas dos Estados Unidos, etc. E isso também é uma alternativa para as pessoas poderem vir para cá, né, e começar uma vida aqui nos Estados Unidos. Então, para contar para a gente um pouco mais sobre esse processo, sobre como é a carreira nas Forças Armadas, sobre como é entrar nessa carreira, como é crescer nessa carreira, eu convidei o Antônio Caiado. Ele é reservista das Forças Armadas Americanas, soldado condecorado com inúmeras medalhas, e ele já lançou vários e-books sobre esse tema. Então, vamos deixar ele contar um pouquinho mais para a gente como que é essa história, né? Antônio, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Juliano? Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Então, como você disse, meu empreendedorismo é mais pessoal, é mais crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Sou imigrante, eu vim para os Estados Unidos há quase 18 anos atrás. Cheguei aqui para estudar e continuei minha carreira como estudante. Até hoje sou estudante. Hoje sou estudante PhD em ciência da computação. Mas nesse intervalo de 18 anos, eu também tive a oportunidade de servir o país nas Forças Armadas. E sirvo o país nos últimos 13 anos. Eu sirvo como Non-Commissioned Officer, eu estou na parte que no Brasil eles chamam de praças, e aqui a gente vai private, de soldado, até Sergeant Major. E hoje, graças aos meus esforços, às pessoas que fez com que eu crescesse, eu já estou chegando no topo, no final da minha carreira. E esse mês eu recebi o convite para assumir uma das posições do estado do Texas como Master Sergeant, que são duas posições e uma delas vai ser de um brasileiro que saiu do interior de Goiás, que lutou, que estudou e que acreditou nos sonhos dele. E Legal. está chegando ao, eu não diria o fim, porque antes eu pensava que teria um fim, mas hoje eu não acredito mais nesse fim, que só vou ver o fim quando esse fim realmente acontecer. Mas estamos aí, estamos representando não só os goianos, mas todo o Brasil e também os imigrantes brasileiros. Eu acredito muito em educação, em várias formas diferentes, porque isso foi o que meus pais me deram. Eu nunca tive, não nasci em berço de ouro, eu nasci em família humilde e acreditamos em educação e sobrevivi adquirindo educação. Cheguei até aqui me educando, estudando, esforçando, trabalhando e fazendo aquilo que todo imigrante faz. Trabalha duro e espera dias melhores e eu acho que é isso que faz com que os Estados Unidos sejam os Estados Unidos e que seja um país forte, que todo mundo vem para cá determinado e não conta e não escolhe o que faz, faz para vencer. Ah, legal, cara, bacana, história bacana. Eu queria voltar um pouco, explorar um pouquinho mais assim. Você falou que você é de Goiás, é isso? Lá no Brasil? Eu nasci no interior de Goiás, uma cidade de 3 mil habitantes, chamada Moçambiques. Fui criado em São Clairlândia até os 12 anos, e meu pai, aos 12 anos, mudou para a capital, para Goiânia, para levar a gente para estudar. Em Goiânia, eu morei até em 2005, quando eu terminei a universidade, cursei ciência da computação, e de lá eu vim para cá para continuar meus estudos. Morei em Massachusetts por 9 anos, depois vim para o Texas e já estou aqui no Texas já nesse meu oitavo ano do Texas. Quando eu falo morei, mas é difícil, eu coloco dois estados, mas eu já passei por quase todos os estados americanos em trabalho, porque às vezes eu fico 3 semanas em um lugar, 8 em outro, um ano aqui. Em 3 semanas eu vou para Utah, vou ficar lá, por exemplo, vou ficar lá mais um mês. Então minha vida é dentro dos Estados Unidos, já tem praticamente quase 18 anos. Mas eu vim do interior de Goiás, eu comecei minha vida muito pequeno, aos 8 anos já vendia pão na rua. Quem me conhecia no início foi algo que meus pais me ensinou, que hoje a gente não vê mais, mas foi algo que eu aprendi desde pequeno, que foi trabalhar, estudar e buscar dias melhores. E lá no Brasil, você serviu o exército no Brasil também ou não? Não, no Brasil quando tinha 13 anos eu prestei concurso para o Colégio Naval Brasileiro, para a Escola Naval. Tentei entrar no Exército Brasileiro, mas nunca fui aceito em nenhum. Ah,
E quando eu vim para os Estados Unidos, eu não vim para os Estados Unidos com a intenção de entrar no militarismo americano. Eu vi a oportunidade, depois que eu já estava aqui nos Estados Unidos, já tinha 3 anos praticamente, foi que eu conheci um amigo que estava no exército, que começou a me dar informação, foi quando eu vi essa oportunidade a chegar em mim. E eu abracei, acreditei e lutei por isso. E sempre uma coisa que eu fiz no exército americano, que eu acho que muita gente, acho que é aplicável em qualquer área da vida, mas no exército que eu fiz que deu certo, que me levou ao sucesso, me levou a crescer dentro, foi que eu nunca esperei nada acontecer. E tudo que dependia de mim, que depende de mim até hoje, eu faço. Eu fico, na verdade, buscando informações para fazer antes que alguém me peça para fazer. Então eu sempre quis fazer as coisas que dependessem de mim para crescer na vida antes de que elas fossem necessárias. Então isso fez uma grande diferença para mim crescer dentro do exército. Eu tenho 13 anos de exército e hoje estou já quase no topo da minha carreira e no topo da carreira das Forças Armadas Americanas. Mas foi algo que eu tive que me esforçar e correr atrás de muita coisa. E nunca esperei alguém me mandar fazer. Nada cai do céu, né? Nada. Mas então, assim, deixa eu voltar um pouquinho atrás ainda e entender como é que foi sua vinda para cá. Então, por que você veio para os Estados Unidos, né? Como é que um cara que saiu lá do interior de Goiás veio parar aqui, né? Da onde veio, sei lá, esse desejo, ou da onde que, né? E por que Estados Unidos, etc. Na verdade, eu vim para os Estados Unidos para estudar inglês, mas eu ia me migrar para a Austrália e como o processo de imigração para a Austrália é diferente, é mais demorado. Então, nesse intervalo que eu estava esperando, eu vim para os Estados Unidos para poder praticar e estudar mais a língua inglesa. Depois de estar aqui já há um tempo, eu vi o quanto é difícil a vida de imigrante, o quanto que a adaptação e o que às vezes eu chamo de ah, quase que você nascer de novo, você é uma nova vida. Então, essa a adaptação era tão dura que quando eu passei de 2 anos eu não queria mais. Eu estava esperando, mas eu já não queria mais mudar de país, porque eu não queria fazer tudo de novo. Então por isso que eu decidi ficar nos Estados Unidos. Mas eu não vim com intenção de ficar nos Estados Unidos. Estou aqui até hoje. Depois de 3 anos eu não queria mais voltar. Entendi. Mas a minha intenção de vir primeiro era só para estudar, continuar estudando e praticando a língua inglesa. Quais foram os principais perrengues que você passou nessa chegada aqui? Você sabia falar inglês bem ou não? Teve que aprender? Que teve alguma história nesse começo aí que você deu enfim, alguma gafe nessa chegada aqui? Várias histórias. Eu cheguei aqui com US$ 3.000 no bolso. Na verdade, eu comecei minha vida aqui com US$ 3.000. Meu pai tinha chegado aqui há 90 dias e a gente começou junto aqui e praticamente sem ajuda nenhuma de pessoas. Então eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu busquei, porque eu tinha tanta vontade de aprender, de continuar a ver na cultura, fazendo um aculturamento americano. Então eu comecei a procurar bibliotecas, eu encontrei nesses lugares procurando informação, eu comecei a encontrar pessoas que fez a diferença na minha vida. Então, já na segunda semana que eu estava aqui, eu encontrei uma biblioteca e na biblioteca o cara que fazia a limpeza era um descendente de português que falava português. Então, muito ruim, mas falava. Mas ele começou a me ajudar a arrumar meu primeiro emprego. Então ele me disse, ó, eu com você eu não posso ir até nas empresas, mas se você pegar as aplicações, pode trazer aqui que eu te ajudo a preencher, você volta e devolve elas. Então foi assim que eu comecei praticamente minha vida. Eu trabalhei no início aqui no McDonald's. Eu trabalhava por 2 dias, na época eu ganhava 7,25 por hora, praticamente não dava para comer o que eu ganhava lá, mas foi como iniciando. Então foi muitas dificuldades. Quando você fala de perrengues, quando eu comecei minha vida aqui, eu entreguei jornal, então eu tinha que aprender os endereços tudo sozinho. Na minha época que eu cheguei aqui, GPS estava Não começando, tinha o Waze, não né? Não tinha, tinha Google não Maps. tinha a facilidade que tem hoje. E eu vejo as pessoas hoje reclamar, às vezes eu falo, eu conheci esse país porque nesse meu começo, antes de entrar para as Forças Armadas, eu também fiz minha carteira comercial de dirigir carreta e eu dirigi caminhão aqui no país por 3 anos, 2 anos e meio. Então eu tive a oportunidade de rodar todo o país ainda muito jovem, só olhando em um livro de mapa. Então você tinha que aprender realmente como se navegar em mapas através de um livro. E quando eu fui para a escola, você está falando de inglês, meu inglês não era fluente. Eu fui para a escola aprender inglês, aprender a dirigir caminhão e praticamente aprender inglês ao mesmo tempo.
e fiz sua prova, e estudei muito, e me esforcei muito, estudava praticamente dia e noite, fiz as provas e consegui passar, mas era algo que era um desafio. Muita gente não acreditava em mim. Chamava de louco, falava muitas coisas, mas eu acreditava que ia passar e eu consegui. Já depois de entrar no exército foi outra dificuldade, porque quando eu entrei no exército, ainda tinha 3 anos que eu tinha nos Estados Unidos praticamente. Nesses 3 anos, meu inglês não era fluente, porque eu aprendi muito inglês dentro das Forças Armadas e depois que eu fui no Afeganistão, que eu fiz uma missão de quase um ano e um mês no Afeganistão, que eu voltei, que eu fui estudar inglês, que eu tinha condições de só estudar, que eu poderia me bancar só como estudante, foi depois que eu fui no Afeganistão, que eu voltei e aí eu estudei no Framingham State University, que para mim é não estou fazendo propaganda para eles, mas para mim é uma das melhores, se não for a melhor, na minha época, não sei se é a mesma qualidade de hoje, de ensino de língua inglesa. Então, eu estudei na Universidade de Framingham e todo o programa deles de língua inglesa. E isso foi quando eu aprendi muito inglês. Eu fui aprender a escrever inglês realmente quando eu fiz a academia de polícia em Massachusetts, que eu fui policial em Massachusetts também. Então, em 2013, eu fiz a academia de polícia em Massachusetts e lá a gente era obrigado a escrever todos os dias 2 cartas com 250 palavras. Então, eu não tinha outra opção. Então, quando eu praticamente fui forçado a escrever. Fazer ou Era fazer? fazer ou fazer, não tinha outra opção. Então eu escrevi muito. E depois trabalhando como policial, você faz muitos reportes, e aí você começa a escrever muito, você começa a praticar muito e passa aquilo vem natural. Hoje eu até brinco com as pessoas que antes eu demorava um dia para escrever 2 páginas, hoje eu escrevo 30 páginas em 2 horas. O meu trabalho hoje praticamente tudo eu para não pular etapas então de policial eu resolvi sair fora da carreira policial porque para mim é uma carreira muito boa mas eu acreditava mais em mim e eu queria voltar a ser cientista da computação. Eu deixei de ser policial, eu pedi para sair, eu fiz resign da minha posição e fui trabalhar na época na central do Citibank na parte de computação que é em Dallas, que é em Irving. Então, fui pro City. No City, cresci no City também, fiquei lá 3 anos. E cheguei um momento no Citibank que eu queria que eles me pagassem mais, mas eles não queriam me pagar mais. Então, aí foi quando eu fui buscar mais oportunidades, foi quando fui trabalhar só para o governo federal. E hoje eu sou funcionário federal de carreira, passei por uma seleção que outra coisa que muita gente fala que não tem, mas vocês estão vendo eu que dizendo a vocês que existe, é que para entrar, para ser funcionário federal americano, todo mundo fala que você precisa conhecer alguém, porque é uma máfia. Ou se você conhece alguém, alguém vai te indicar ou alguém vai te ajudar. Eu entrei sem ninguém, com méritos meu, eu não conhecia ninguém, não sabia praticamente quase nada de patentes, eu sabia a parte de computação, mas não sabia a parte de leis, que hoje eu trabalho com computação como cientista, mas ao mesmo tempo a gente trabalha fazendo decisões em cima das leis, em cima de um código americano que faz a legislação da parte de patente. Então eu decidi sair do City e peguei essa posição. Na época a gente era 725 candidatos para 25 vagas. Dos 25 escolhidos, eu fui um deles e a gente foi enviado para uma academia estudar por 6 meses a profissão. Dos 25 da turma, somente 15 graduou, eu graduei entre os 15, e depois a gente tem um ano de provação. Desse um ano de provação, somente 11 ficou, e desses 11 a gente hoje só tem 10. Na verdade, 9. E eu ainda estou aqui ainda. Ah, Funil apertado. é bem um trabalho árduo. Eu trabalho de casa, já tem quase 5 anos. Trabalho da minha casa, não saio de casa para nada. Estou dizendo que eu trabalho, né? Então fico só em casa, trabalho no home office. O governo faz tudo para mim, tudo que tem na minha casa, claro, todos os equipamentos é do governo. Em 2017 eu resolvi voltar a estudar de novo, fiz meu mestrado em engenharia de segurança. Daí fui convidado para fazer meu PhD. Hoje eu estudo ciência da computação, continuando fazendo PhD em ciência da computação na Southwest Methodist, que é no SMU em Dallas. E para dizer o melhor de tudo para vocês que são brasileiros, eu sou brasileiro, estudei nos Estados Unidos, hoje estou praticamente na metade do meu PhD e eu nunca tive que tirar dinheiro do meu bolso para pagar a universidade.
Eu estudei em várias universidades e sempre estudei com bolsas de estudo ou da universidade, ou de entidades, ou do meu trabalho. Então, para quem conhece a SNU Dallas, Não foi nem financiamento, foi bolsa mesmo. não devo um centavo, nunca fiz os financiamento. Na verdade, eu não, nem consigo usar todos os créditos e as bolsas de estudo que eu tive acesso. É algo que eu falo para as pessoas, se você quer algo nos Estados Unidos, se você mostra para eles que você é capaz, você sim consegue estudar de graça, você consegue ter bolsas. Porque eu tive várias bolsas de estudos e até hoje tem bolsa de estudo. Estou em uma das melhores universidades que tem em Dallas, uma das mais renomadas do país, entre as 70 melhores do país. E quando eu fui para o meu PhD, eles praticamente, eu coloquei, impus várias coisas para ele, que eu não ia fazer PhD, se não era a minha intenção, porque eu não tenho tempo de dar aula. A maioria dos estudantes de PhD nos Estados Unidos, eles são forçados a ser professor interino nas universidades, e uma das coisas que eu disse a eles que eu não teria tempo, eu não poderia fazer isso, e tô lá. Pô, cara, fascinante isso. É realmente a história de que alguém que foi correndo atrás, foi fuçando, foi entendendo como é que funcionava o sistema e achando as oportunidades, né? Fazendo a oportunidade acontecer. Mas eu queria, do que você falou, cara, tem umas duas ou três coisas que eu quero explorar. A primeira coisa é assim, quero voltar quando você entrou nas Forças Armadas, porque essa é uma curiosidade que eu tenho. Eu acho que no Brasil você precisa ser cidadão brasileiro para você servir o exército e tal. Quando você entrou aqui, você já era cidadão? Aqui qualquer um pode ser? Como é que funciona essa para você entrar? Se alguém está vendo a gente lá no Brasil e fala, cara, gostei da história do Antônio, quero ir para o exército também. Então, para entrar nas Forças Armadas Americanas hoje, porque quando a gente fala de Força Armada Americana, os Estados Unidos tem 6 Forças Armadas, são 6 branches diferentes. Já aprendi uma coisa, para mim era só três. Para mim era só Marinha, Exército e Aeronáutica. Quais são as outras três? Então, dentro dos Estados Unidos, a gente tem a Marinha, que é o Navy. Dentro da Marinha, você vai ter um outro departamento que é ligado a eles, mas é separado, que é o Marines. No Air Force, você tem o Air Force, e tem o Space Force, que foi criado. Você tem o ARM, são 5. Isso tem o Coast Guard, que é o Coast Guard, quando a gente fala de Coast Guard, é uma Força Armada, mas eles é ligado ao Departamento de Homeland Security. Então, eles defendem praticamente. Eles têm todos os benefícios que qualquer militar tem, mas não é ligado ao Departamento de Defesa, é ligado ao Departamento de Homeland Security. Então, são 6 Forças Armadas e cada um deles tem suas particularidades. Para você entrar neles, o requerimento número 1 hoje, porque não tem nenhum programa aberto para quem não é portador de green card ou não tem a cidadania americana, essa é a primeira barreira. Hoje, para entrar, você tem que ser ou cidadão ou ter green card. Tá, então não tem jeito. Se eu sou brasileiro e não tenho green card, eu não entro. Tem um programa que o George Bush criou em 2008 para imigrantes de certas profissões, que nessas profissões, as profissões seria linguística e na parte de medicina, não só medicina humana, mas também animal, que chama Marvin, mas o programa parou de receber aplicações em outubro de 2017. Esse programa, alguns vistos, são vários vistos, na verdade, acho que são 17 ou 23 vistos, pessoas portadoras desses vistos que residiam no país por 2 anos de prazo, elas poderiam aplicar para entrar nas Forças Armadas e, através disso, elas se tornariam cidadão americano automaticamente. Seria uma porta que existiu, que, na verdade, hoje esse programa está no Congresso para ser reestruturado, porque teve vários questionamentos na parte de segurança de como a investigação das pessoas, para ver se a pessoa realmente queria entrar nas Forças Armadas para servir o país ou se a pessoa era um terrorista. Então, essa é a grande dificuldade deles encontrar. Programas igual esse, que eu estou dizendo só de um, existe desde a Guerra Civil. Os Estados Unidos têm essas oportunidades para imigrantes desde a Guerra Civil. O que eu falo para as pessoas é que você tem que estar de olho, porque quando abre esses programas, normalmente tem um número limitado de vagas. Quando o Bush criou esse último programa, em 2008, iniciou com 1.000 vagas, depois estendeu para 3.000, depois foi para 8.000, depois o Obama fechou o programa, depois o Obama reabriu o programa e não tinha número de vagas. Os meninos, os que vieram para cá, que tem o Dream Action do Obama, que sabia das informações na época, poderia ter transformado o Dream Action, na verdade, em uma cidadania. Porque o Dream Action era um dos requerimentos, das portas que deixava você entrar no programa. Mas voltando, os Estados Unidos tem programas assim desde lá da Guerra Civil. Um dos primeiros programas que fizeram foi quando o Lincoln trouxe da Alemanha um dos primeiros generais alemão, que foi Sigel, que veio para Missouri para lutar
na Guerra Civil. E junto com ele trouxe mais de 3 mil imigrantes alemão que tinham experiências militar para lutar e em troca disso eles ganharam a cidadania americana. Depois você vê imigração massiva de filipinos. Hoje você olha dentro das Forças Armadas Americanas, especialmente na parte da Marinha, do Navy, tem um grande número de filipinos, porque quando teve a guerra na Filipinas, na região, os Estados Unidos pegou essas pessoas e deu oportunidade para eles virem também para cá. Da mesma forma aconteceu no Vietnã, e o último que eu disse é o Marv. Então tem vários outros entre um espaço e outro. Tem várias pessoas importantes, desde a Guerra da Revolução, o primeiro cara que foi comandante da Marinha Americana foi um escocês que era imigrante. Então tem vários imigrantes em vários momentos da história americana que os Estados Unidos traz os imigrantes, mas ao mesmo tempo dá oportunidade para eles ser cidadão e continuar contribuindo para o país. Voltando, então você tem que ter green card. Esse é o requisito número um. Idade para entrar nas Forças Armadas Americanas hoje, no Army, é entre 18 e 35 anos de idade. No Air Force e no Navy, que são as três armas principais, é de 18 a 39 anos. Na verdade, quando você calcula isso aí, você tem que calcular que no Exército Americano eles querem que você tenha 20 anos de serviço antes de você completar 60 anos. Então, é um dia antes de você completar 40, você tem que alistar no Air Force e no Navy. Você pode pegar o que a gente chama de E waiver. aqui o listamento é obrigatório também ou não? Desculpa te interromper. Aqui o listamento é obrigatório também, igual no Brasil ou não? Alistamento não é obrigatório, mas não é que o alistamento, o serviço militar não é obrigatório. O alistamento, como no Brasil, se você for ver dessa forma, é obrigatório, porque todo homem que se torna cidadão americano, que tem menos de 26 anos nos Estados Unidos, ele tem que se registrar no Correios, que faz o registro no Correio, para poder, praticamente, para o controle do país, para saber quantas pessoas menos de 26 anos que existe dentro do país, né? Mas que seria um alistamento. Você vai lá e registra que as pessoas que têm menos de 26 anos é obrigado a registrar. Mas não existe um serviço militar obrigatório nos Estados Unidos. Na verdade, tem muito mais gente que quer servir pelos benefícios do que pessoas que não quer. E a gente diminuiu muito o número da força no último governo, mas acredito que vai reestruturar de novo e hoje está com as restrições e com as regras que tem hoje, muita gente não não aceita. Eu vou dizer para você como exemplo, o estado do Texas hoje, a semana passada eu estava em reunião, a gente tem 4 mil militares no estado do Texas que recusaram a ter vacina do Covid. E pelas diretrizes do governo do Biden, até julho, todas essas 4 mil pessoas vai ter que sair. Então, a gente tem. É muito difícil acreditar que essas pessoas vão sair, porque elas recusaram, porque vai. O militarismo americano vai perder muita gente se eles enforçar realmente essa regra. Então, eu diria para você que a gente vai perder talvez entre 15 a 30% da força que vai ser renovada. Porque as pessoas, os militares, a maioria são cabeça dura e eles realmente não acreditam e não quer. Eu fui um dos primeiros a ser vacinado, porque eu acredito em ciência e acredito em estudo, então foi diferente. Mas hoje você já tem bônus de US$ 50 mil para entrar no exército americano. Então, se você alista, eles te dão um bônus inicial de US$ 50 mil. E você tem vários benefícios que as pessoas não têm no Brasil. Militar nos Estados Unidos, o salário em si é mínimo, não pode se dizer que o salário de um militar americano é bom. Os benefícios que faz seu salário, que faz sua vida. Quais são os benefícios, por exemplo? Né? Porque assim, deixa eu te emendar essa pergunta, né? Porque você está em duas carreiras que acho que no Brasil, né, elas não são tão valorizadas, né? Que é uma carreira militar e uma carreira de funcionalismo público, né? E aqui nos Estados Unidos o que a gente vê é que essas carreiras, elas também conseguem prover uma qualidade de vida decente para as pessoas. Essa é a verdade. Então, quando você olha nos Estados Unidos a carreira militar, a primeira coisa que a gente aposenta é com 20 anos de serviço. Se você olhar a quantidade de bilionários que tem, que é ex-militar, nos Estados Unidos, você vai contar aí pelo menos 15 dos 100 primeiro em ranking. Porque você se aposenta muito novo, você aprende muita coisa, você tira muito proveito do que você aprende dentro do militarismo, você aplica na vida civil, que dá certo. Você tem 20 anos de serviço, você aposenta. Se você entrou com 18 anos, você sai aposentado com 38 anos de idade. 38.
Então, você tem uma vida toda para frente. E quando você E sai aí, a aposentadoria aposentado, integral, vai ganhando salário até morrer? até morrer. Ou é Se você proporcional? se você é integral. Se você tudo que passa de 20 anos vai ser mais, mas até 20 anos vai ser aquilo ali. Então você tem 20 anos de serviço, você não vai receber os benefícios mais, porque dentro dos Estados Unidos você tem um benefício que a gente chama de como se fosse um housing que paga seu aluguel, que ajuda você a comer. Então esse benefício de manter sua vida, você não carrega, mas o seu salário base você vai receber com 20 anos de serviço. Então, você sai com acesso e você sai com seguro de saúde pago. Você aposentou, você tem seguro de saúde, acesso à saúde. Que aqui nos Estados Unidos faz uma baita diferença, porque o seguro é super caro, então... Então, você sai com estudo, você sai com aposentadoria com 38 anos de idade. Então, você tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida depois que você sai. Quando você fala de funcionário público nos Estados Unidos, você tem estabilidade. Quando você é funcionário público federal, que você já está bem, você tem estabilidade e você tem praticamente salário, você tem uma vida estável para o resto da sua vida. Você não precisa de ficar pensando que você vai ser mandado embora, porque é algo que não vai te deixar rico, mas vai te dar estabilidade para sempre. E te dá várias oportunidades, porque quando você é funcionário público, você tem aposentadoria não só do Social Security, que seria o INSS do Brasil, mas você tem direito de ter aposentadoria também do sindicato, que a maioria dos funcionários públicos tem uma união. Então, eu praticamente, como exemplo, quando eu me aposentar, eu recebo 5 aposentadorias. União sindicato, né? Só para união sindicato. Quando eu aposentar, eu recebo 5 aposentadorias, são 5 cheques. É um do militar, eu tenho meu 401k do militar, que é um TSA do militar, eu tenho minha pensão do VA, eu tenho meu INSS e tenho o meu aposentadoria da União. Então, praticamente são 5 aposentadorias que vão se juntar. São 5 cheques diferentes que eu vou receber todo mês. Quando você olha várias pessoas que é funcionário público americano e ex-militares, por que eles, no final da vida, eles vivem muito bem? É porque eles trabalham muito, mas quando eles chegam nos 60, 55 anos, eles param porque já tem muita estabilidade. Eles já têm acesso a muito benefício que vai manter a vida deles até o final. É uma forma também do governo a agradecer ou pagar de volta as pessoas que servem o país. E a maioria dos funcionários federal também é ex-militar. Quando você olha, a maioria dos policiais americanos, a maioria dos funcionários públicos americanos são ex-militar. Mesmo porque quando você vai candidatar para qualquer vaga de emprego, você tem mais, você sai com uma pontuação na frente de uma pessoa civil normal. Se você, só para você entender, se você é militar, só militar normal, você candidata para uma vaga de emprego federal, estadual, municipal, você sai com 5 pontos na frente de qualquer outro candidato. Se você serviu em uma guerra, você sai com 10 pontos. Se você serviu em uma guerra e teve alguma injúria, se tiver alguma coisa relacionada de médico que você teve lá, você vai sair na frente das pessoas com 15 pontos, independente do que é, você vai sair na frente de todas as pessoas com 20 pontos. Então isso força com que o mercado leve os militares para o funcionário público federal. E tem uma outra lei federal que força com que as corporações contrata veteranos e militar, porque para você concorrer à licitação do governo federal americano hoje, você tem que ter 10% do seu efetivo como veterano. Se você não tem, você não pode nem concorrer à licitação. Então isso força com que as empresas privadas contratem e briguem pelos esses veteranos, por esses ex-militares, para levar para dentro do contingente deles. Então, servir o país, você não só ganha nos primeiros 20 anos que você serviu, nos 10 anos, mas também você ganha muitas outras portas abertas para você entrar e suceder na vida. Então, quando você fala de empreendedorismo, se você usa certo as oportunidades que você ganha dentro do militar americano, você tem muita possibilidade de vencer. Pô, legal, cara. Eu acho que assim, você deve ter deixado um monte de gente meio que com a pulga atrás na orelha, né? Assim, pô, gostei dessa história, né? Vou ganhar 5 chequinhos quando eu me aposentar, tal. Mas a gente volta no problema de que o cara, né, sei lá, não tem um green card, não tem uma cidadania. E aí, acho que antes da gente entrar aqui, você estava contando que tem um tipo de visto que as pessoas podem tirar também para conseguir o green card, né? Talvez podia dar um pouco essa dica para a galera aí que gostou dessa ideia. Então, se você gostou dessa ideia, se você tem os requerimentos que um dos vistos que hoje eu diria que é, você tem um green card, só que não é temporário, vou dizer assim. Esse visto você não vai ter que ter um sponsor, mas você vai automaticamente pegar o green card, que é um visto que chama EB2 NW, que é um visto voltado para os interesses que o país precisa.
Então, se você faz parte de uma profissão que o país precisa, esse visto praticamente te traz, te dá o green card para você executar a profissão. Eu conheço pessoas, médico, dentista, fisioterapeuta, engenheiro. Todas essas pessoas são as número um. Claro que esse visto vai te exigir que você tenha uma pós-graduação, que você tenha 10 anos de serviço. Então você tem que conhecer bem tudo, ver se você encaixa nisso. Mas se você tem ou uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ou tem como provar que você tem 10 anos trabalhando nessa área, você consegue aplicar e consegue brincar para você e para sua família através desse visto. Eu conheço pessoas que fisioterapeuta, médicos, engenheiros, e é um processo rápido, porque esse visto de interesse nacional normalmente demora entre 13 meses ou menos, talvez, porque são pessoas que o país quer que venha para cá. Profissionais estão em demanda, né? Então, grande demanda e quando você pega esse visto, você não precisa de pegar uma carta do Departamento de Trabalho americano, do Departamento de Labor, falando que essa profissão precisa ou que essa vaga existe. Essas profissões do visto são automáticas, não tem que ter um sponsor. O grande problema é que as pessoas que trabalham com esse visto no Brasil cobram muito caro. Eu diria para você, se você quer conhecer esse visto, se você quer entrar nesse processo, é mais fácil você procurar um advogado americano, que você vai custar menos do que você procurar um advogado no Brasil. No Brasil, eles vão te cobrar coisas de 16 mil dólares para fazer um processo desse. Nos Estados Unidos, você vai encontrar advogado que vai te cobrar 4 mil dólares. Você vê hoje a quantidade de indianos que chega nos Estados Unidos, a quantidade de imigrantes do, eu diria, da Ásia Pacífica que chega aqui, e eles quase todos chegam aqui através desse visto. A informação é levada para eles e o custo, o jeito, a cultura deles é diferente da cultura brasileira. O brasileiro quer arrancar a vida do outro para poder levar informação. Um advogado na Índia vai cobrar do cara 3 mil dólares. Um advogado no Brasil vai cobrar 16 mil dólares para fazer o mesmo processo. O grande problema é que no Brasil tem muita gente que pega, aproveita esse visto, mas são os milionários, são os artistas. A maioria dos artistas que consegue visto dessa forma, que esse visto também é voltado para artistas, você, dependendo da arte que você faz, do que você faz, você também consegue, eles conseguem através desse visto. Porque hoje em dia, para você conseguir um EB3, um outro visto de investimento, nos Estados Unidos é muito caro. Você tem que investir aí no mínimo 500 mil dólares e depende do visto, 1 milhão de dólares nos Estados Unidos. Então é uma porta, mas é uma porta que para a classe média brasileira É uma portinha mais apertada, né? A portinha menor. é mais apertada. E acho que você falou, cara, importante assim é informação, né? É assim, é a pessoa correr atrás de se informar e pesquisar, etc. Porque assim, chance tem, oportunidade tem, é achar a melhor maneira de fazer, né? Essa é a verdade. E quando você no início estava me dizendo sobre o meu motivo de entrar nas redes sociais é levar informações para pessoas, para que as pessoas também tenham as oportunidades que eu tive. Então eu quero levar informação para tirar essa ideia, para quebrar esse vício que tem de muitas pessoas hoje de explorar pessoas que querem vencer, mas não conseguem, que é explorada. Tira o sonho de muita gente, de muitas famílias. Então, eu peguei muita informação, consegui muita informação e eu quero levar essas informações para as pessoas. Esse é o meu grande Tem objetivo. muita gente que te pergunta como é que é, enfim, como é que é a carreira militar aqui, como é que faz para entrar. Tem muita gente que tem esse desejo também ou não? Eu recebo muitas perguntas, muitas perguntas. É, se olhar pelo teu número de seguidores no Instagram, deve bombar, mas enfim. Eu respondo pessoas todos os dias, então são muitos jovens, são muitas pessoas já com seus 30, 40 anos também que perguntam. São muitas perguntas dentro e fora dos Estados Unidos, mas no Brasil é o meu maior público. Tenho muita gente que me pergunta, muita gente que sonha em ter, mas quando eu disse para as pessoas, para você ser bem sucedido, o que eu diria é você tem que acreditar no seu sonho, você tem que persistir naquele sonho, você tem que lutar por aquilo. Quando você faz isso, você vê o final e o final normalmente é feliz. Você não pode só querer sonhar e não começar a lutar por aquilo e persistir. Você tem que colocar a cara a bater, você tem que lutar por aquilo e persistir, porque o processo é longo, mas o resultado chega. Eu não cheguei aqui, eu não tenho a vida que tenho hoje, começando com 2 anos de prazo. Eu tenho uma história só de imigrante nos Estados Unidos de 17 anos, completa, vai fazer 18 anos já em maio. Então, muita gente vem pra cá e já vem com emprego de ciência da computação, já vem tudo arrumadinho. Não, eu vim pra cá como imigrante do nada, do zero, com a cara e a coragem. Então, é uma história que foi construída, como eu disse para você no início, com acesso à educação, com luta para buscar informação, que foi construindo de pouco a pouco.
e faz um grande diferencial que você aprende muita coisa nesse caminho. Você aprende, você passa por muitas etapas que vai fazer com que você aprenda várias formas e depois você, no meu caso, eu tento passar essas formas da forma mais fácil para as pessoas, para elas não pegar as mesmas pedras que eu peguei, os mesmos obstáculos que eu tive que quebrar. Não, dividir conhecimento é importante. E Antônio, conta uma coisa pra mim, cara. O que que você tem que ter pra ser bem sucedido nessa carreira militar? É disciplina? É respeito à hierarquia? Quais são os skills que eles buscam? Então, eu diria para você, não, é coisa que a gente aplica na carreira militar, mas em qualquer carreira, praticamente, a primeira coisa é você tem que ter conhecimento daquilo que você realmente quer ser. Quando você entra para uma carreira, você tem que abraçar a carreira. Você tem que fazer algo que você gosta. Eu falo para muitos jovens que me perguntam aqui nos Estados Unidos, mesmo americano, que vem me perguntar, que muita gente quer usar a Forças Armadas como se fosse um welfare, como se fosse uma ajuda do governo. Essas pessoas que venham só para buscar benefício, normalmente não vão ser bem-sucedidas. Eles vão odiar a carreira militar. Porque a carreira militar é muito bonita para quem está de fora. Claro que toda carreira dentro tem seus obstáculos, tem suas dificuldades. Então você tem que vir com vontade de dar seu 100%. E mais que 100%. Porque você tem que ser o diferencial. O que eu digo para as pessoas na carreira militar e na carreira civil, o que faz com que eu seja bem-sucedido, porque eu procuro não fazer eu procuro encontrar a fazer o que ninguém faz. Porque fazer o que as pessoas já fazem é muito fácil. Mas eu procuro encontrar as lacunas do que as pessoas não fazem ainda, ou que elas menos fazem. Dentro da carreira militar, nos Estados Unidos, por exemplo, se você quer ser promovido, se você quer crescer, uma das coisas que eu fiz e que você tem que fazer é estudar e fazer a parte das escolas que é feita online, que é por correspondência. Que a maioria das 95% das pessoas é preguiçoso, eles não faz. Então, e tudo isso vai te contar pontos. Então, quero chegar no final disso dizendo para você, você tem que buscar essas lacunas e fazer você ser o diferencial, porque você ganha aqueles pontos que 95% não ganhou. E aí você vai ser o primeiro lá na frente, enquanto os outros 95% vai estar tudo atrás de você. E depois as pessoas perguntam: como você chegou tão alto em tão pouco tempo? Porque eu acreditei no sistema, estudei o sistema e aprendi o sistema. E procurei as lacunas para mim ser o diferencial. E isso acontece também na vida civil, no empreendedorismo, em comércio, qualquer coisa. Quando você consegue encontrar essas falhas e consegue tampar elas, você é bem sucedido. Quando você consegue só imitar as pessoas, só fazer o que elas já fazem, é muito difícil ser bem sucedido. Dentro do meu trabalho do governo federal, como cientista da computação, uma das grandes coisas que faz você ou qualquer pessoa ser bem sucedida é o poder de tomar decisão. Muitas pessoas que eu converso como mentoria, elas falam, muitos sentem em cima de algo, eu diria sentem em cima, e não tomam decisão. Mas você tem que tomar decisão, seja errada ou certa. Porque se for errada, se você tomar a decisão na hora certa, se você erra, você tem tempo de consertar e chegar no final. Mas se você espera até o final do tempo, você não vai nem tentar e já perdeu. Então, a verdade é que você tem que tentar. Você precisa quebrar a cara. E se alguém te falar que errar não faz você aprender, já está errado, porque você aprende com seus erros. Você não pode ser burro de cometer os mesmos erros várias vezes, mas você tem que errar para poder aprender. E não importa como você vai chegar no final, mas o importante é chegar no final. Você pode chegar todo destruído, mas se você chegou no final, isso é o que é importante. Então, se você quer ser militar americano, se você quer só ir para a escola especial, se você só quer a farra e só quer ver a parte bonita, você não vai muito longe, porque você vai ter decepções, porque isso não vai acontecer da forma que você pensa. Eu vejo isso acontecer diariamente e muita coisa, eu diria muita coisa não vai acontecer como você sonha e vai ter muitos obstáculos que você vai ter que quebrar, mas depende de você da sua força de vontade de chegar até o final. Toda carreira tem seu sacrifício, né? Não tem jeito, assim, para você ter sucesso em qualquer coisa que você faça, tem que ter um sacrifício associado, não tem jeito. Mas, Antônio, eu queria mudar um pouco o rumo da conversa, cara, que você falou uma coisa que eu fiquei super curioso. Você falou que você serviu fora, né? Você serviu no Afeganistão, é isso? Sim, eu já servi no Afeganistão e na verdade eu já fui em 13 países, se eu não me engano, se eu estou contando errado. Mas eu já servi no Afeganistão, eu já no último ano eu fui em 2020, 2021, final de 2020, 2021 eu estava, minha base principal era no Kuwait, mas eu estava em todo o Oriente Médio.
visitando toda a região, no Iraque, na Arábia Saudita, em UAE, toda a região, até a Jordânia. E praticamente a nossa força naquela região ia do Líbano até no Egito, toda aquela área que cobre, que tem dos Estados Unidos, que cobre toda uma área, que praticamente o que a gente faz lá hoje, o que a gente fazia era trabalhar com as pessoas que partem, que é amigo dos Estados Unidos, e trocar experiência, ensinar eles coisas, aprender coisas com eles. E o meu serviço hoje dentro das Forças Armadas é praticamente proteção de força. Eu visito bases militares, eu visito países para encontrar vulnerabilidades, para encontrar falhas e apontar essas falhas para poder que, se algo aconteça, que se a gente tem que reagir, a gente consegue ter o maior número de pessoas sobreviventes. Então, a minha função hoje é mais como um conselheiro de encontrar essas falhas e de começar a apontar essas falhas e ver como a gente consegue fazer com que a gente cobre essas lacunas para poder ter mais gente sobrevivendo em caso que acontecer alguma coisa. E minha especialidade no exército americano é em armas em destruição em massa. Então, a gente viaja e a gente visita locais pelo mundo para encontrar essas vulnerabilidades, essas lacunas que existem, para poder tampar, ou pelo menos, se acontecer alguma coisa, a gente ter o mínimo de pessoas afetadas possível. Quando a gente faz isso, que é algo que os Estados Unidos aprendeu depois do Vietnã, a gente elimina muitos problemas que acontecem até hoje com alguns exércitos do mundo, que você pode ver que a Rússia entrou na Ucrânia recentemente e eles perderam em 30 dias 6 generais. Então os Estados Unidos aprendeu isso no Vietnã, porque no Vietnã os Estados Unidos perdeu 12 generais. Então a gente aprendeu e hoje a gente faz isso. E é uma coisa que se faz constante. Então é algo que a gente faz todos os dias. Então a gente tem um grupo de pessoas na minha divisão que sai olhando isso para poder ver como a gente resolvia isso. Tem vários pontos, você vai estudar e você vai aprender e você vai instruir quem está no topo, com o general que está comandando uma divisão ou um comando, no centro comando, no caso da Europa, e dizer a ele o que seria a melhor decisão, levar a informação. Na verdade, a gente leva informação para a pessoa tomar a decisão, que a decisão no final é dele, mas ele vai ter uma bagagem para tomar a melhor decisão possível. Porque guerra não é. Quando eu falo de guerra, que eu já participei de guerra de quase todos os níveis, porque quando eu fui para o Afeganistão eu ia na linha de combate, que na verdade eu falo para as pessoas que é muito mais divertido, é muito mais. Você tem muito mais interação, você está em contato com o civil, você está em contato na rua, você está caminhando, você está junto. Hoje eu estou numa divisão que eu fico praticamente blindado em um escritório, cercado por todo lado. Eu não tenho mais esse contato direto com o civil, que quando a gente sai para fazer uma visita, você vai estar circundado, vai ter segurança por todos os lados, que não é mais a mesma tipo de missão que eu tinha antes. Eu gostava muito mais Mas, antes que cara, hoje. não. Pô, bicho, quando você recebeu a carta, ou recebeu o e-mail, sei lá, você, olha, vai ser deploy para Afeganistão, não sei o quê. Bicho, como é que foi isso? O que você sentiu, cara? Você sentiu aquele, é isso aí, vamos lá. Eu ia ter medo de morrer, cara. Eu ia falar, pô, tá louco, eu não vou não, vou morrer lá. Como é que você sentiu? Como é que foi encarar esse desafio? Então, para o Afeganistão eu fui como voluntário, eu voluntariei para ir para o Afeganistão, eu queria ir. Então, eu não recebi carta, eu quis ir para o Afeganistão. Agora, quando eu fui na minha última missão, na verdade eu não queria ir na última missão. Na verdade, eu recebi minha carta da minha última missão 2 semanas depois que eu casei. Então, foi um presente de casamento. É aquilo que eu te falei. Se você está em uma profissão, você tem que abraçar e você tem que saber que isso pode acontecer. Eu sabia que isso podia acontecer, mas eu casei dia 14 de março, 14 de fevereiro, e recebi minha carta no primeiro semana de março. Então, é uma notícia que eu não esperava, mas que aconteceu. Então, eu, quando eu fui na minha última missão, depois que eu já recebi, não tinha como, eu não tenho como negar, eu tenho que fazer. E eu quis dar meu melhor. Medo de morrer, eu nunca tive esse medo de morrer em missão. Eu nunca tive essa. Porque você faz o que você gosta e você luta por ideais, por uma forma de vida que você defende, que você acredita. Então não tem esse medo de morrer, o medo. Quando as pessoas me perguntam
o que você mais tira, o que mais, o melhor de você participar em uma guerra, para mim, não é se você não tem a mentalidade certa, você vai dizer bobeira, mas para mim, participar de uma guerra não é contar a vantagem de pessoas que morreram, não, é você contar a vantagem de como você fez parte da história de mudar um país, de mudar uma região do mundo. Então você é parte daquela história, você fez coisas para poder mudar a história de um povo, de uma região, de uma cultura. E quando eu fui no Afeganistão, a gente foi para lá para reconstruir o país. Foi quando a gente formou 16 times e foi para poder levar informação, levar dinheiro para reconstruir o Afeganistão. Ele estava em 16 províncias diferentes. Então a gente tinha um valor, na época era US$ 250 mil, que você levava, visitava as vilas, os vilarejos, perguntava às pessoas o que vocês precisam. As pessoas iam dizer: a gente quer uma ponte ali, a gente quer uma escola. Então a gente levou, eu fui parte de um time que começou a reconstruir o Afeganistão, que na verdade é todo destruído até hoje, desde quando a Rússia foi no Afeganistão, que eles destruíram praticamente tudo, o mesmo que eles estão fazendo na Ucrânia. Eles já fizeram isso no Afeganistão, eles fizeram isso na Síria, eles fazem isso por onde eles passam. Então a gente começou a reconstruir o país e dar acesso às pessoas à educação, dar acesso à infraestrutura e a tentar fazer com que as pessoas, aquelas pessoas que vivem ali, tenham uma vida melhor. Então, para mim, o que eu mais tenho honra de dizer é que eu fui parte de coisas que fez bem para a sociedade, que fez bem para um grupo de pessoas e que pelo menos tentamos fazer com que eles crescessem. Não, parabéns. Admiro sua coragem, cara. Admiro sua coragem, sua valentia. É um negócio que realmente tem que ter mesmo para poder encarar esse tipo de coisa. E deixa eu te perguntar uma coisa, nesse período todo, seja na sua vinda para cá, ou seja depois servindo no exército e tal, qual foi a situação mais difícil que você passou? E se você teve uma vontade de desistir ou não, e se não desistiu, o que te levou a continuar? Então, na verdade, eu tive várias dificuldades, não foi só uma, mas a, Qual a pior de todas, aquela A mais. minha pior dificuldade de todas foi em 2008, quando eu estava saindo, entrando no exército, saindo de caminhão, foi quando o país entrou na crise. Foi quando praticamente você começa a se dar bem, você começa a ter tudo que você queria e do nada você tem que mudar a trajetória e buscar outro caminho. Então, para mim, quando eu saí que eu dirigia caminhão nos Estados Unidos, que eu saí dessa vida de dirigir caminhão para entrar nas Forças Armadas, foi um recomeço. E foi muito difícil porque eu tive que me humilhar muito. Quando eu comecei no exército, tinha que me humilhar muito. Eu estava aprendendo um novo modo de viver. Antes, quando eu dirigia caminhão, eu era um jovem de 23 anos de idade que viajava pelo país com total liberdade, fazia o que eu queria. E financeiramente foi um corte de mais de 50%. Então você realmente recomeçava. E além de ter a língua, além de você ter a dificuldade de falar, a dificuldade de pra comunicar, não só comunicar, física, porque o estresse no militar, hoje em dia, eu diria que não é quanto duro como era no início, mas quando eu entrei ainda era muito difícil, porque você tem muito estresse físico e mental. Então foi um processo de recomeçar. Eu pensei em desistir várias vezes, mas eu via o final. Eu via que aquilo no final seria melhor. Foi algo que eu aprendi, que até hoje eu levo comigo, que quando, por exemplo, eu vou na academia, fazer um exercício que está doendo meu músculo, eu não penso na dor, eu penso no benefício que ele vai trazer para mim depois. Então, foi assim que eu consegui a vencer e a suportar todas essas dificuldades. Não foi de pensar na dificuldade do momento, mas dos benefícios que essa dificuldade ia me trazer no final. Então, eu aprendi com isso. Aprendi a valorizar o que ia me dar de resultado, não valorizar o que estava sendo doído ou dolorido naquele momento. E, pô, Antônio, assim, cara, super bacana, aprendi demais, um negócio, um mundo super novo pra mim, então, um monte de coisa que eu não sabia, espero que o pessoal que esteja acompanhando a gente aqui também, enfim, tenha aprendido. Pra gente terminar aqui, eu tenho um quadro que eu chamo das rapidinhas, então vou fazer umas 3 perguntinhas aqui, você me fala meio que a primeira coisa que vier na sua cabeça aí, né? Você já tá aqui há bastante tempo, há 17, quase 18 anos, mas mesmo assim, ainda tem alguma coisa que você sente falta do Brasil? A única coisa que eu sinto falta do Brasil, na verdade, que eu queria que estivesse comigo, porque eu estou aqui sozinho, seria família. Eu moro nos Estados Unidos hoje, só tenho eu e minha esposa. Eu não tenho meu pai, nem meus irmãos comigo aqui. Então, o que realmente eu traria para os Estados Unidos seria família.
Muitas pessoas podem dizer, ó, sinto falta de comida, de cultura. Eu não sinto falta disso no Brasil. Eu já me aculturei e já consigo viver nos Estados Unidos sem pensar em nada relacionado à comida, ou à cultura, ou à festa do Brasil. Mesmo que eu não tive muita oportunidade no Brasil de ir em festa, porque no Brasil eu também fui muito dedicado a estudar. A família seria algo que eu queria que tivesse aqui comigo. Claro, claro, claro. E o que você né, descobriu aqui nos Estados Unidos que agora você não vive sem? Então, difícil. O que eu descobri aqui, que eu não vivo sem, essa pergunta, para mim, de ser sincero, eu não pensei nessa pergunta, mas eu diria para você, não é que eu descobri quase tudo da minha vida foi nos Estados Unidos, eu não tive muita oportunidade no Brasil, mas que eu não vivo sem nada aqui, não sei te dizer agora. Mas eu acho que o que eu mais que não um item, mas como uma forma de viver, eu acho que uma coisa que eu não consegui viver, que eu tenho muita dificuldade no Brasil, é que aqui eu tenho total liberdade de sair a hora que eu quero, de voltar a hora que eu quero da minha casa. Quando eu vou visitar o Brasil, uma coisa que eu tenho muita dificuldade é que você sai no Brasil hoje, por exemplo, meus pais moram em Goiânia, você sai de casa, se você voltar antes das 10 da noite, você já tem que pensar o que você vai fazer, porque você já tem medo da parte de segurança. Então, uma coisa que eu não consigo viver sem essa liberdade de ir e vir, de ter segurança. É algo que eu peguei nos Estados Unidos, que hoje para mim posso dormir com a minha porta aberta, que eu estou tranquilo. Mas no Brasil eu não consigo viver, que eu penso que eu estou numa prisão. Quando eu chego no Brasil, eu me sinto realmente preso. Que eu fico no Brasil hoje, eu fico quase só na fazenda, porque eu não consigo nem ficar na cidade mais. Porque você tem muita limitação, você tem a segurança que te oferece no país é muito limitada e que você eu tenho mais medo de ir no Brasil andar à noite altas depois das 10 da noite do que em uma guerra. Porque quando eu vou numa guerra, eu tô preparado. Eu sei o que vou encontrar. Como tá a imagem do Brasil? É pior ir para o Brasil do que para o Afeganistão. Para mim, porque eu sei o que eu vou encontrar e eu sei como eu vou reagir. No Brasil, eu não sei o que eu vou encontrar e não sei como eu posso reagir. E cara, por último, assim, você deu bastante dica pro pessoal, mas tem algum livro ou um filme, um podcast que você recomenda para quem tá vendo a gente? Então, se você gosta da carreira militar, eu tenho um cara que foi o líder americano nos Estados Unidos, no Vietnã, que é o Coronel Moore. Tem filme, tem livro que fala a história da vida dele. Se você acredita em liderança, em ser um líder, eu te diria, leia os livros dele, depois eu posso te passar o nome, vê o filme da vida dele, que você vai ver que, para mim, é um dos melhores líderes que eu já vi dentro do militar. E se comparando o que ele fazia naquele tempo do Vietnã até hoje, se você aplicar na vida civil, é algo que vai fazer diferença na sua vida. Uma coisa que eu nunca esqueço que ele sempre dizia, quando ele ia em qualquer missão, que ele sempre era a primeira pessoa a ir e a última a voltar. Então, quando você é um líder, você tem que ser o primeiro a estar no trabalho, você tem que ser o último a sair. Você nunca pode prometer para as pessoas ou para a família das pessoas que todo mundo vai voltar e que todo mundo vai ter sucesso. Você tem que ser claro desde o início que no caminho que vai levar ao sucesso da empresa ou ao sucesso da sua família vai ter pedras e que alguém pode ficar nesse caminho. Pode sair fora, pode morrer, pode pedir para ter missão. Então, isso tem que ser claro. Que quando você tem um objetivo final, você passa por caminhos difíceis e você não pode prometer para as pessoas que tudo vai ser maravilha. Quando você começa a prometer que tudo vai ser maravilha, você já começa a ser mentiroso. É verdade. Não, depois passa pra gente o título do livro, do filme também, que a gente sempre coloca na descrição do episódio, o pessoal poder ver, acompanhar, etc. Quem tiver curiosidade. Antônio, obrigado, cara. Foi super bacana. Pra gente encerrar aqui, onde é que o pessoal te acha? Então, você pode me encontrar no Instagram, que é o Antônio Caiado. A minha página no Facebook também é o mesmo nome, o Antônio Caiado. Então, ou se você olhar no Instagram por o Antônio Caiado, você vai encontrar eu facilmente. Eu tenho várias reportagens que eu já fiz pelo Brasil, nos Estados Unidos também. Se você pesquisar até no Google pelo meu nome, você vai encontrar várias reportagens, você pode ler de várias missões que eu fiz, que as pessoas me perguntavam, de participações que eu fiz. Então, tem várias publicações já. Então, mas eu publico praticamente todos os dias algo no Instagram. Se você quer conhecer mais um pouquinho, se você tem uma pergunta direta para mim, pode mandar um direct no Instagram lá, que eu vou te responder assim que eu tiver tempo. Se você não usa o Instagram, pode para mim fazer pelo Facebook. É o Antônio Caiado. Fácil de lembrar. Não, bacana.
De novo, obrigado pelo tempo. Todo mundo que ouviu a gente, acompanhou aqui no YouTube também, obrigado. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então, o fato de você ter passado esse tempo aqui com a gente enche meu coração de orgulho e de gratidão. Valeu, até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, né? Ajuda, vai lá, dá um like, compartilha, mas o mais importante, inscreve aí no YouTube para você ser notificado e receber quando tiver episódio novo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Obrigado pela oportunidade e espero ter contribuído e poder levar informações. E se as pessoas gostaram, pode perguntar a você, pode perguntar a mim, que a gente vai tentar levar mais informações para as pessoas para elas entenderem.